Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí ligado no Imersos, de onde quer que você esteja. Estamos aqui para mais uma aula e eu queria desde já, antes de começar esta aula, convidar você a se inscrever no nosso canal. Inscreva-se aí no canal da Renovo Church e acesse os nossos conteúdos. Nós estamos aqui com a Imersos, né? A escola bíblica online da Igreja Renovo, e eu quero te convidar a ser um dos nossos inscritos, um dos nossos membros, estar conosco aqui. Temos diversos conteúdos e cada vez mais estaremos incluindo no hall de instruções aqui, de aulas, muitas aulas interessantes sobre diversos assuntos e com diversos professores. Então eu gostaria que você fizesse parte dessa nossa comunidade. Temos alguns podcasts também que estão lá no Imersos Talk, a Bíblia Descomplicada, que são podcasts muito interessantes, divertidos, que você vai poder compartilhar conosco, de assuntos muito relevantes, tá bom? Hoje eu gostaria de dar sequência às nossas aulas sobre as 10 pragas do Egito. Nós estamos falando sobre as pragas do Egito e dando o significado de cada uma delas e o que é que o Senhor quis ensinar ao povo, tanto ao povo do Egito quanto ao povo hebreu, né, sobre o que estava acontecendo ali. Para nós relembrarmos, Israel estava preso no Egito, né? Eles eram escravos, o povo hebreu era um povo escravo ali na cidade do Egito, né? No país do Egito, e eles foram para lá. Nós lembramos, né? Com a ida de José. Lembram-se da história de José, quando José vai para lá e depois o pai de José vai para lá com os seus irmãos, e essa comunidade hebreia se torna num povo muito numeroso. E Faraó os prende lá, né? Eles ficam detidos lá, ficam lá como escravos durante 400 anos. Então foi um tempo muito longo. Mas passado esse tempo, Deus levanta Moisés, que vai lá como libertador para tirá-los desse local. Só que Faraó endurece o seu coração e não liberta assim de maneira simples. Mas Deus havia instruído a Moisés que faria com que o coração de Faraó se endurecesse. E nesse ponto eu quero fazer uma reflexão. O próprio Deus estava sob o controle de todas as coisas. Em momento algum Deus perdeu o controle. O próprio Deus disse para Moisés: olha, endurecerei o coração do Faraó. E por que é que Deus fez o coração de Faraó se endurecer? Vamos lembrar que durante 400 anos o povo hebreu ficou cativo lá no Egito. Nesses 400 anos o povo hebreu sofreu demais. Foram muitas perseguições, muitos sofrimentos, muitas situações terríveis passadas pelo povo hebreu. E agora Deus estava mostrando o seu poder e a sua soberania, tanto para o egípcio, que era o escravizador, quanto para o hebreu, que era o escravo. Deus estava mostrando para o egípcio que não há Deus maior do que ele, porque o egípcio tinha muitos deuses e devotava toda a sua adoração a esses deuses. Inclusive o próprio Faraó, ele era adorado como um deus, né? Ele tinha o seu título de deificação. Ele era tido como um deus. Então agora o que Deus vai fazer com essas 10 pragas é quebrar cada um desses sofismas que atrelavam Faraó a uma deificação, que colocavam Faraó como alguém superior. Deus agora vai mostrar para o hebreu que ele tem condições de ser o seu Deus e que ele não precisa de ninguém e que Deus é suficientemente capaz de guiar o seu povo em tranquilidade e em autoridade para qualquer lugar do mundo, porque ele é Deus. Então por isso que essas pragas elas vêm mostrando para cada um dos segmentos, tanto hebreu quanto egípcio, o quão grande é o nosso Deus. E agora nós estamos chegando já na praga da saraiva, que é uma chuva de granizo e fogo.
Veja bem, aqui em Êxodo capítulo 9, versículo 13 a 18, nós vamos pegar a última parte que está dizendo o seguinte: se te obstinas em impedir a partida do meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde a sua origem até o dia de hoje. Então, Deus está dizendo, vai lá, fala com Faraó, para que ele liberte meu povo. Mas se ele disser que não vai libertar, amanhã, nessa mesma hora, eu farei cair uma chuva de pedra como jamais houve. E, obviamente, Faraó se nega a liberar o povo. Então, no dia seguinte, começa essa chuva. Antes de falar da chuva, eu quero dizer que o Senhor ele havia dado um alerta para que Moisés dissesse o seguinte. Eu quero ler aqui porque é muito interessante. Ele disse o seguinte, ó: o Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do Faraó e dir-lhe-ás: eis que o Senhor, o seu Deus, diz: deixa partir o meu povo para que me preste culto, porque dessa vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre a tua pessoa e tua gente e o teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante em mim em toda a terra. Então Deus faz um alerta e diz o seguinte para Moisés: Moisés, você vai e avisa que todos aqueles que temerem a mim, eu não vou, eles não serão atingidos. Olha que interessante, ele diz: todos os que temerem a mim. Então essa chuva de pedra, por que ela foi tão ruim? Porque a economia do Egito, ela se centrava nos animais. Os animais, eles serviam para carregar a carga, para arar o terreno, os animais serviam para transporte, os animais serviam para alimentação. Percebe como os animais tinham uma importância muito grande? E onde que esses animais ficavam? Nos campos. Esses animais ficavam nos campos, ao ar livre. Quando essa chuva veio, ela simplesmente dizimou os animais. Inclusive os animais do faraó, as suas juntas de camelo, que eram animais para guerra, foram dizimados. Todos os animais que estavam no campo morreram. Agora, pensa comigo. Quando o animal que está no campo morre, você não vai ter carne na sua mesa para comer, porque morreram os animais que fornecem a carne. Você não vai ter leite para você tomar o seu, fazer a sua alimentação diária. Por quê? Porque morreram as vacas. Se morreram as vacas, como é que nós vamos ter leite? Então você percebe como esse castigo, como essa praga afetou o Egito de forma visceral. O faraó perdeu de um dia para a noite todos os seus cavalos. E os cavalos, eles eram extremamente importantes para uma guerra. Como que você naquela época ia para a guerra sem cavalo? O cavalo era o mais importante. Porém, lá onde viviam os hebreus, os animais foram resguardados. Lá não houve chuva. Lá não caiu granizo. E outra coisa interessante é que o granizo que a gente conhece é o granizo, são pedras de gelo. Caíram pedras de gelo? Verdade, caíram pedras de gelo. E a história conta que essas pedras, elas eram do tamanho de uma bola de tênis. Então você imagine uma pedra de gelo do tamanho de uma bola de tênis. A gente vê chuva de granizo com bolinhas de gelo do tamanho de uma acerola. Tamanho de uma acerola. E isso já causa um estrago tremendo. Se você tiver de carro numa estrada a 80 por hora e cair uma pedra de gelo do tamanho de uma acerola, estoura o seu para-brisa. Agora eu quero que você imagine bolas do tamanho de uma bola de tênis caindo. E não só bolas de gelo, algumas vinham com fogo. E olha que coisa interessante, gelo e fogo. Então o que aconteceu? Os animais foram dizimados e as florestas foram queimadas. Porque onde o gelo não destruiu, não matou, o fogo foi lá e destruiu tudo. O que é que o Senhor estava dizendo para o egípcio? A sua economia não é nada. A sua economia não vale de nada. Porque a base da economia egípcia estava nos animais. Porque eles faziam tudo. Eles faziam o sulco da terra para arar. Eles faziam a plantação, auxiliavam na plantação, auxiliavam nas cargas, auxiliavam em tudo. Então, neste momento, o que acontece com o hebreu? Ele se torna muito mais rico do que o egípcio, porque os animais deles foram preservados. E aí você me pergunta, mas o que aconteceu
se não tinha mais nenhum animal no Egito, como que eles subsistiram? Vocês se lembram quando eu falei sobre a praga do sangue, que a água se transformou em sangue e que nenhuma água que o egípcio tinha acesso ele conseguia tê-la sem que ela tivesse se transformado em sangue, e que mesmo que ele pegasse a água do copo do hebreu e ele colocasse na mão dele, quando pegava na mão dele se transformava em sangue, e que a única maneira que ele tinha para beber uma água saudável, porque essa praga perdurou por 7 dias, a única maneira que ele tinha para beber água saudável era comprando a água do hebreu. Olha como Deus é. Então, o que aconteceu neste tempo? Quanto que você daria por um copo d'água? Se você não tivesse absolutamente nenhuma possibilidade de ter água. Imagine você no deserto para morrer de sede. Imagine agora quanto você daria para pôr um copo d'água. Esse copo d'água passou a valer milhões. Eu não sei exatamente qual era a moeda da época, mas o valor era inestimável. E os hebreus passaram a vender a água para os egípcios durante 7 dias. Porque durante 7 dias não houve água no Egito. A mesma coisa aconteceu agora. Os animais foram todos mortos, os animais egípcios. Então agora, para repor os seus rebanhos, os egípcios foram obrigados a comprar matrizes dos hebreus. Então você quer ter uma vaca, então você vai comprar um touro e vai comprar uma vaca do hebreu, para que você possa montar novamente as suas matrizes e ali você começar novamente o seu rebanho. Este foi o momento. Nós vamos descobrir lá na frente, quando terminarmos as pragas, que os hebreus saíram do Egito extremamente ricos. E que o Egito nunca experimentou um declínio da sua economia tão grande quanto no tempo em que saíram os hebreus de lá. Então você vê a grandeza do nosso Deus, em que ele consegue reverter a situação. Aquele que era rico passa a passar a sua riqueza obrigatoriamente para aquele que ele escravizou, e aquele que era escravo passa a ter muito mais riqueza do que o seu Senhor. Esse é o nosso Deus, e é exatamente isso que o Senhor tem para nos trazer ainda nos dias de hoje. O Senhor quer que nós sejamos exatamente os cabeças. O Senhor quer que nós estejamos por cima, e se for preciso fazer com que as coisas se invertam para o nosso lado, Deus é capaz de fazer isso. Deus é capaz de nos proporcionar esta situação. Portanto, creia que Deus está do seu lado. Creia que mesmo que tenha que ser invertido as situações, o Senhor vai estar com você. Amém? Deus seja louvado por sua vida. Nós vamos terminar essa série das 10 pragas. Você terá o compêndio de todas as pragas explicada detalhe por detalhe. Amém? Eu volto a te convidar no final desse vídeo. Acesse a nossa página da Renovo Church no YouTube. Seja um inscrito. Tem muita gente, nós conseguimos ver isso através da contabilidade, né? Que assiste os nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo, mas não apertou ainda para ser um inscrito. Não custa nada para você, aperta lá, seja um dos nossos inscritos, dê o seu like, faça um comentário, sugira pautas para que a gente possa trazer e possa abranger cada vez mais este conteúdo para você. Deus seja louvado pela sua vida. Que você possa ter um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado e até a próxima.